Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um aspecto, assim, fundamental e muitas vezes um desafio no judô: a sua linguagem. E para nos guiar, temos aqui um material muito rico do professor Luiz Pavani, um especialista que consegue unir judô e linguística. Olha só! A nossa missão hoje é, tentar desvendar essa terminologia. Por que não usar termos mais simples, né? Como é que a gente pronuncia direito palavras que a gente ouve tanto no dojo? Tipo, sei lá, randori. E o que essa linguagem toda revela sobre a filosofia por trás dos golpes? A gente vai desde a escrita até os significados. Ah, e claro, aquela dúvida clássica: é judogi ou kimono? Bora começar a desembrulhar isso. Exatamente. A terminologia no judô, ela vai muito além só dar nome para as técnicas, sabe? É a ferramenta-chave para conseguir transmitir o conhecimento técnico, filosófico e até cultural de um jeito preciso. Entender esses termos na verdade, acessar a essência do judô Kodokan. Isso garante que a autenticidade seja preservada e facilita um aprendizado que seja padrão no mundo todo. Faz todo sentido. Então, o ponto de partida é entender por que essa precisão toda é tão importante, né? O material do professor Pavani, ele bate muito nessa tecla, que dominar a terminologia é crucial para a prática e, olha, principalmente para o ensino. É quase como ter um mapa certo para se achar dentro do judô. Precisamente. Uma disciplina de terminologia, como está descrito aí nas fontes, não é só decorar a palavra, não. Ela vai fundo na origem, na evolução, nas formas de escrita. E aí entra kanji e kana, né, os ideogramas e silabários japoneses, e, claro, na pronúncia correta e nos significados. É isso que assegura que a técnica e a filosofia passem adiante de forma fiel, sabe? Mantendo a conexão cultural lá com o Japão. E a padronização didática depende muito dessa clareza. E pra gente aqui que usa o alfabeto romano, tem o tal do Romaji, né? Que é a transcrição dos sons japoneses. O material até fala que nisso também tem os detalhes importantes, tipo uns tracinhos em cima das vogais. E sim, o Romaji é a nossa ponte, digamos assim, para a pronúncia. O sistema mais comum no mundo, e que a Kodokan recomenda, é o Hepburn. É nele que a gente vê judô ou Kodokan escritos assim. E esses tracinhos, que chamam macrons, essa barra em cima, eles são cruciais, viu? Ah, os macrons. Isso. Eles indicam que a vogal tem que ser pronunciada mais longa. E isso pode mudar totalmente o significado da palavra. Kodokan com O longo é diferente de Kodokan com O curto. A gente em português adapta com acento, né? Judo ou jiu-jitsu, mas o macron no Romaji Hepburn, ele tá lá para mostrar essa duração específica do japonês. Entendi. Então, ignorar esses detalhes pode levar a erro não só de pronúncia, mas até de sentido mesmo. E falando em pronúncia, é aqui que a coisa pega para muito praticante, né não? O material tem uns exemplos ótimos, tipo a palavra randori. Exato, muita gente fala randori, né? Com aquela força no do, mas a pronúncia japonesa ela é mais plana, sabe? Randori. Outro clássico é sensei. O pessoal tende a falar sensei, mas o certo é dar uma alongada no E final, sensei. E em otoshi, a sílaba forte é oto, otoshi, e não otoshi. Essas diferenças todas vêm porque o japonês tem um sistema de acento tonal, o tal do pitch accent. Acento tonal. Isso, a melodia da palavra que importa, não só a sílaba tônica, como a gente está acostumado no português. Não precisa decorar os tipos de curva, tamadaka, nakadaka, nada disso. Mas só saber que essa melodia existe já ajuda a sacar por que a pronúncia soa diferente pra gente. Ah, tá, isso já clareia bastante a coisa. E, além desse acento tonal, o material fala de um fenômeno chamado rendaku. O que seria isso? Parece uma coisa que explica umas variações que a gente sempre ouve por aí. O rendaku, ou sonorização sequencial, ele é fascinante e muito útil para decifrar nome composto. Basicamente é o seguinte: quando duas palavras se juntam para formar uma terceira, a primeira consoante da segunda palavra pode mudar de som. Ela fica sonora. Consoantes que a gente chama de surdas, tipo K, S, T, podem virar G, B, Z ou J, D. Ah, então é por isso que a gente ouve gari em vez de kari. Exatamente. Perfeito. O K de kari, que significa ceifar,
vira ge quando junta com osoto. Aí forma osotogari. O H de harai, varrer, muitas vezes soa como B em deashi barai. Olha, a escrita oficial no Romaji mantém o H, mas na fala é comum ouvir o B, reflexo do rendaku. O S de shime, estrangular, vira J em hadakajime. E o T pode virar D. Entender o rendaku é quase como ter uma chave mestra para sacar por que aqueles bloquinhos dos nomes às vezes mudam de som quando se combinam. Nossa, ótima explicação. Agora sim faz muito mais sentido. Com essa base toda, a gente já pode entrar nos termos específicos. Vamos começar por aquela polêmica da roupa. É judoji ou kimono? Essa é uma confusão bem comum mesmo fora do Japão. O material do professor Pavani deixa bem claro. Judoji é o termo correto, é um nome específico para o uniforme do judô. O sufixo ji, kyo, quer dizer roupa, vestimenta. Já kimono, nossa, essa palavra é muito mais ampla. Literalmente significa coisa de vestir e se refere à roupa tradicional japonesa no geral, sabe? Aqueles hobbies de seda, por exemplo. Então, no contexto do judô, usar kimono não está tecnicamente certo. E o judoji tem as partes dele, com nomes específicos, né? Sim, são 3 peças principais. O uage, que é o casaco, o shitabaki, ou o que é mais comum hoje, zubon, a calça, e claro, o obi, a faixa. E fora do tatame, para manter a higiene e tal, se usa o zori, aqueles chinelos japoneses. Perfeito. Outro termo que é super central é Kodokan. Como é o significado real por trás do nome da casa-mãe do judô? Então, aqui tem uma correção bem importante que o material destaca. Kodokan significa literalmente local, kan, para o ensino, ko, do caminho do. Aquela tradução comum que a gente vê por aí, Instituto do Caminho da Fraternidade, está incorreta. Ela vem de uma confusão de ideograma ko, que é ensino, com um outro ideograma que também se pronuncia ko, mas que significa piedade filial, ou fraternidade. O nome original reflete direitinho a missão educativa da instituição que o Jigoro Kano fundou. E claro, o próprio nome judô, que significa caminho suave ou caminho da suavidade, já encapsula a filosofia toda da arte. Nossa, essa correção sobre Kodokan é um exemplo perfeito de como a precisão no termo muda até a nossa compreensão da filosofia, né? E sobre os rituais e os comandos básicos, o Heiho. As saudações, o Heiho, são fundamentais, né? Expressam respeito. A gente tem a Hitsurei, que é a saudação em pé, e a Zarei, que é a ajoelhada. Comandos como Kyotsuke, atenção, Seiza, que é sentar formalmente sobre os calcanhares, e Mokuso, a meditação silenciosa, geralmente no começo e no fim da aula, ajudam a estruturar a prática. E as saudações direcionadas também são importantes. Shomen Nihei é a saudação para o lado principal do dojo, o lugar de honra. Shomen Somen significa lado correto principal, é mais do que só frente. E Sensei Nihei é a saudação ao professor. E se tiver mais de um professor na aula, como faz? Aí entra a formalidade japonesa. Se usa Sensei Gata Nihei. Esse sufixo gata, forma, é um plural respeitoso, formal. Tem outras saudações também, tipo Ichido Rei, que é a saudação de todos juntos, para reforçar a unidade do grupo, e Otagai Nihei, que é a saudação mútua entre os parceiros de treino. E aquelas expressões que marcam o começo e o fim do treino respeitoso. Onegaishimasu, algo como por favor, conto com você, ou peço seu cuidado, no início, e domo arigato gozaimasu, muito obrigado, bem formal, no final. E falando em sensei, o material traz uma observação bem interessante sobre como esse termo é usado de um jeito diferente aqui no Ocidente e lá no Japão. Sim. Literalmente, sensei significa aquele que nasceu antes, ou o que veio primeiro. No Japão é um título de respeito bem amplo, sabe? Usado para professor de escola, para médico, advogado, artista, até político. Mas aqui no Ocidente, principalmente no mundo das artes marciais, a palavra sensei acabou ganhando uma conotação quase exclusiva de mestre, de guia, não só técnico, mas também moral filosófico. É uma adaptação cultural bem interessante do termo original. Isso já leva a gente para os fundamentos do movimento mesmo, o Kihon Dosa. O material cobre bastante coisa aqui.
Desde as quedas, os ukemis, até as pegadas, kumikata. Exato. Os ukemi, as técnicas de amortecimento de queda, são a base para a segurança e para a suavidade do judô, né? O shirukemi para trás, yokukemi de lado, mayukemi para frente. As shisei, as posturas tipo shizentai, a postura natural, e jigotai, a defensiva. E as kumikata, as pegadas que são, nossa, cruciais. É importante diferenciar a função da hikite, a mão que puxa, geralmente vai na manga, e da tsurite, a mão que levanta, que suspende, geralmente pega na gola. E também os tipos de pegada. A yotsu, quando os dois pegam igual, tipo destro com destro, e kenkaiotsu, que é a pegada oposta, destro com canhoto, por exemplo. E aquela estrutura de uma técnica. Aqueles 3 passos que a gente sempre ouve falar. Kuzushi. Isso, anatomia da projeção. Kuzushi, que é o desequilíbrio, o momento chave. Tsukuri, que é a preparação, o encaixe do corpo. E o kake, a execução final. Isso vale para todas as direções de desequilíbrio, o chamado Rappo no Kuzushi, as 8 direções. E tudo isso é conectado pelos Tai Sabaki, que são os movimentos e giros do corpo. Mais sabaki para frente, o shiro sabaki para trás e por aí vai. Dominar esses fundamentos é o passo essencial antes de querer aplicar técnicas mais complexas. Certo, certo. Agora, a parte que talvez gere mais curiosidade. Decifrar os nomes das técnicas das waza. O material do professor Pavani tem um anexo gigante sobre isso. Parece que entender umas palavrinhas-chave já ajudou um monte, né? Shi ou koshi, quadril, lembra do rendaku, kaige. Ashi, pé ou perna. Te, mão. Risa, joelho. Ude, braço. Olha, entender esses componentes já desmistifica um monte de nome. Vamos ver uns exemplos, então? Nas técnicas de mão, te waza. O famoso se-oinage, se-oto, como fica. Boa. Seoi significa carregar nas costas. Nage é arremesso. Então, seoinage é arremesso carregando nas costas. Isso dá uma imagem mental muito mais precisa do que só arremesso de ombro, né? Aí o ippon seoinage adiciona ippon, que pode ser um ponto ou um braço, indicando que a pegada é só de um lado. Outro exemplo de tewaza é tai otoshi, que é literalmente tombamento do corpo. E uma curiosidade que as fontes apontam, aquela técnica que o pessoal chama muito de tegunuma, não é um nome oficial da Kodokan. O nome antigo e mais correto seria sukuinage, algo como projeção em concha ou colhendo por baixo. Ah, então entender seoi como carregar nas costas realmente muda a figura do seoinage. Que legal! E nas técnicas de quadril, as koshiwaza? Bom, aí temos o kigoshi, que é a projeção do quadril flutuante. Essa era a técnica preferida Tukuiwaza do Jigoro Kano. O haraigoshi é a varredura com o quadril. E o ogoshi é a grande projeção de quadril. A diferença entre elas está muito na forma como o quadril é usado e na rotação do corpo durante a execução. E focando agora nas pernas, as ashiwaza? Um clássico é deashi harai, varredura do pé que avança. Lembra do rendaku, harai vira barai na fala muitas vezes. Outra super conhecida é osotogari, a grande ceifada externa. E um par interessante para a gente entender a precisão dos nomes é sasai tsurikomi-ashi e harai tsurikomi-ashi. As duas usam tsurikomi, que é puxar levantando trazendo para si, e ashi pé. A diferença crucial está na ação do pé do tori, quem aplica. No sasai, o pé bloqueia ou apoia, sasai, seisen. Já no harai, o pé varre, harai, a perna do uke, quem recebe o golpe. Nossa, essa diferença entre sasai e harai no nome é sutil, mas define toda a mecânica do golpe. Muito bom. E as técnicas de sacrifício, as sutemiwaza? Algumas têm os nomes bem poéticos, né? Sim, bastante. Nas Masutemiwaza, que são as de sacrifício frontal caindo de costas, o exemplo mais famoso é o Tomoe-nage, batou. Tomoe é aquele símbolo japonês, parece uma vírgula girando, um redemoinho. O nome descreve perfeitamente o movimento circular dos corpos ali. Já nas Yoko Sutemiwaza, sacrifício lateral, temos Yoko Otoshi, Yoko Otoshi, que é tombamento lateral.
E aqui também entram aquelas técnicas proibidas, as Kinshiwaza, como o Kawasagake, Kawasugake e a Kanibasami, a famosa tesoura de caranguejo. Mas é importante notar, elas estão listadas como técnicas pela Kodokan, mas são proibidas no Randori, treino livre, e no Shiai, competição, porque o risco de lesão é muito alto. Entendido. Proibidas na prática, mas existem no catálogo, digamos assim. E no chão, na Fukatamewaza, as técnicas de domínio. Elas se dividem em 3 grandes grupos. O Saikomi-waza, que são as imobilizações, Shime-waza, os estrangulamentos, e Kansetsu-waza, as chaves de articulação. Nas Osaikomi, um nome curioso é Kesagatame. Kesa, Kesa, é aquela estola, sabe, que os monges budistas usam na diagonal. A posição do braço e do corpo na imobilização lembra essa forma. Kami Shihogatame significa imobilização superior dos 4 cantos. Shiho, 4 direções, cantos. Um detalhe. O termo kuzuri, que significa variação ou desmontado, só é usado oficialmente pela Kodokan em Kuzuri Kesagatame e Kuzuri Kamishihogatame, embora, claro, existam variações para quase todas as outras imobilizações. E nos estrangulamentos, o Shimewaza? Temos o Hadakajime, que é o estrangulamento nu. Chama assim porque é feito sem usar o judogi do oponente direto no pescoço. O Okori-erigime é o estrangulamento com a gola deslizante, aquele que a gente pega por trás usando as 2 golas. Muitas vezes o pessoal apelida de relógio ou koshijime, mas esses não são os nomes técnicos oficiais da Kodokan. Entendi. E as chaves de articulação, as Kansetsu-waza? O termo base aqui é ude-hishigi, que significa literalmente algo como esmagar o braço ou quebrar o braço. As variações descrevem como a chave é aplicada. Ude-hishigi Jujigatame, em cruz, o armlock clássico. Ude-hishigi Hisagatame, usando o joelho para pressionar. Ude-hishigi Udegatame, usando o próprio braço para fazer a alavanca. E é fundamental lembrar, no judô esportivo, no Randori e Shiai, as Kansetsu-waza permitidas são só na articulação do cotovelo. Chave de punho, mão de vaca ou chave de perna são proibidas na prática comum. Embora exista uma chave de perna chamada Ashigarami, Ashikami, listada oficialmente, a aplicação dela é proibida. E quanto a socos e chutes, os Atemiwaza? O material até pergunta se eles existem no judô. Existem ou não? O currículo oficial do Judô Kodokan, mas, e esse é um grande mas, eles não são usados nem no Randori, nem no Shiai. As técnicas de percussão Atemiwaza são praticadas e preservadas dentro dos kata, aquelas formas pré-arranjadas. O Kime no kata, formas de decisão ou combate real, e o Kodokan Go Shinjutsu, técnicas de autodefesa da Kodokan. São exemplos de kata que incluem atemi e também defesas contra armas como faca, bastão e até pistola no caso do Go Shinjutsu. Você mencionou os katas algumas vezes já. Eles são, então, mais do que só umas sequências de movimento? Tipo uma coreografia? Há muito mais. Os kata, que significa forma ou modelo, são essenciais para preservar e transmitir a profundidade do judô. São sequências formais bem estabelecidas que ensinam princípios fundamentais tipo ritmo, timing, distância, a aplicação correta do kuzushi, a lógica biomecânica toda, de um jeito que o Randori, pela própria natureza livre e competitiva, muitas vezes não permite, seja por segurança ou pela complexidade mesmo. Pensa no Nage de no Kata, formas de projeção, ou no Katame no Kata, formas de domínio. Eles não são só um catálogo de golpes, são um estudo detalhado de como e por que cada técnica funciona daquele jeito. E tem outros katas importantes além desses? Sim, sim. Temos o Juki no Kata, formas de suavidade, que explora muito o uso da flexibilidade e do movimento contínuo. O Koshiki no Kata, que é incrível porque preserva técnicas da Kito-ryu Jujutsu, que foi uma das escolas que mais influenciou o Kano. E o já mencionado Kodokan Go Shinjutsu, que é mais voltado para a defesa pessoal moderna. Os katas são considerados um dos pilares do estudo do judô, junto com o Randori, a prática livre, as kogi, as palestras, a parte teórica, e o mondo, que é a discussão, perguntas e respostas. Eles guardam a história, a filosofia e a técnica na forma mais pura, digamos. Uau, que visão abrangente!
A gente passou pela importância da terminologia, desvendamos uns mistérios da pronúncia e da escrita, tipo romagem e rendaku, corrigimos até o significado de termos-chave como kodokan, decodificamos a lógica por trás dos nomes das técnicas e agora entendemos o papel super profundo dos kata. Dá para perceber que a linguagem é mesmo um fio condutor essencial em tudo isso. Exatamente. A terminologia no judô não é só um detalhe acadêmico, sabe? Ou um monte de etiqueta exótica para parecer bonito. Não. É uma ferramenta viva, indispensável para a gente conseguir transmitir com precisão não só os movimentos, mas os princípios, a filosofia, a cultura toda do caminho suave. Dominar essa linguagem, mesmo que aos pouquinhos, enriquece demais a compreensão e a própria prática da arte. Conecta quem pratica com a herança do judô e facilita muito a comunicação no mundo todo, dentro da comunidade judoísta. Para a gente fechar, então, fica uma reflexão que surgiu aqui na nossa conversa. A gente viu que a linguagem do judô também se adapta. Palavras como judô, judoka, jiu-jitsu são adaptações que a gente fez do japonês original, né? Pensando nessa evolução natural e nessa tensão que existe entre precisar de um padrão global para o esporte e, ao mesmo tempo, querer preservar a tradição riquíssima da língua e da cultura japonesa, como você percebe esse equilíbrio hoje, na forma como o judô é falado e ensinado? E o que essa dinâmica toda pode dizer para a gente sobre a identidade do judô no mundo de hoje? Olha, essa é uma questão central e é contínua, né? O equilíbrio é bem delicado. A padronização, usando a terminologia oficial da Kodokan, é vital para manter um entendimento comum no mundo todo, o que é essencial para a competição e para um ensino mais coeso. Mas, por outro lado, a adaptação local ou uma simplificação exagerada pode acabar diluindo as nuances culturais e até técnicas. A forma como cada dojo, cada federação, cada praticante lida com essa tensão, buscando a pronúncia certa, tentando entender os kanjis, mas também usando termos adaptados no dia a dia, reflete a própria jornada do judô, uma arte marcial japonesa que virou um fenômeno global e que está o tempo todo negociando entre manter a tradição e se adaptar à modernidade. Essa dinâmica da língua é, no fundo, um espelho da própria evolução do judô. Uma reflexão excelente para a gente terminar. Muito obrigada por nos guiar por essa exploração tão rica da linguagem do judô e obrigada a todo mundo que nos ouviu. Até a próxima!